Boa tarde, meninas. Aqui é o Ministério Digital Mulheres Cristãs em Ação, pastora Clarice. E hoje é um dia muito importante, dia 31 de outubro. Há 502 anos atrás, em 1517, um jovem padre chamado Martin Luther resolveu pregar 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. O que eram as 95 teses? 95 situações das quais ele não concordava com a igreja dele. Martinho Lutero tinha sérias reservas ao que a igreja pregava, e uma das mais importantes era que se vendiam indulgências ao povo. Indulgências. A igreja vendia o céu para o povo, vendia o perdão dos pecados para o povo. E Martin Luther não concordou com isso. À medida que ele foi estudando a igreja no seminário teológico, ele foi descobrindo que Deus já tinha dado ao céu para nós de graça, através de Jesus Cristo. Nós não precisávamos mais fazer nada. Era só aceitar Jesus Cristo na nossa vida que começaria uma nova história. O próprio Jesus nos levaria ao céu. Para quem acredita e para quem ainda não acredita, Jesus Cristo nasceu, morreu, ressuscitou e está no céu nos aguardando, nos preparando um lugar. E a fé, somente a fé, pode nos levar a esta decisão de querer ir para o céu, para ver Jesus, para morar com Ele por toda a eternidade. E foi isso que o Martin Luther fez. Ele percebeu que a igreja estava enganando o povo, tirando do povo o pouco que eles ainda tinham. Ele ficava com muita pena do que ele via, do povo pagando para ir para o céu, quando Jesus Cristo já tinha dado o céu de presente, de graça para todo mundo. E para nós hoje, para toda a humanidade, do passado, do presente e do futuro, todos nós temos o céu de graça. E uma coisa importantíssima que Lutero fez foi traduzir a Bíblia do latim para o alemão. O povo não entendia a Bíblia, o povo não entendia latim. Os padres na igreja, os sacerdotes da igreja, eles só pregavam em latim. O povo não tinha acesso, não tinha conhecimento sobre o que realmente a Bíblia estava falando. E assim, Martin Luther também se comprometeu a traduzir a Bíblia do latim para o alemão. E depois, mais tarde, muitos outros traduziram a Bíblia para suas línguas, para outros povos, para línguas diferentes. Aliás, até hoje, a Bíblia ainda está sendo traduzida para muitos povos, porque muitos povos ainda não têm a Bíblia traduzida para a sua língua. Existe um grande movimento nesse sentido hoje no mundo. Inclusive se diz que o dia em que todos os povos saberem de que Jesus Cristo é o Rei e o Senhor deste mundo, Jesus voltará. Neste dia Jesus voltará. Quando todos tiverem conhecimento de que Jesus Cristo é o Rei e Senhor, quando provavelmente todos os povos poderão ter a Bíblia para ler, para estudar, Jesus Cristo voltará. E esta é uma boa notícia, aliás, é uma grande notícia. E é isto que o dia de hoje se comemora, dia 31 de outubro se comemora. Há uns tempos atrás, inclusive em muitas cidades brasileiras, era feriado no dia 31 de outubro, não é? Hoje não é mais assim, ou uma outra comunidade, a não ser que eu não tenha conhecimento, pode até ser que alguma cidade ainda esteja comemorando o dia 31 de outubro como um feriado. Mas, portanto, para a igreja evangélica, para a igreja católica, hoje ela também é igreja evangélica, a maioria da igreja católica também reconhece que a reforma foi importante, e dali se começou este movimento de
de mudanças, né, que ainda acontecem não só na Igreja Católica, mas também nas outras igrejas, porque a reforma não é um movimento que começou lá atrás e parou. A reforma ela precisa acontecer sempre e sempre de novo. Por quê? Porque nós cristãos somos pecadores. Somos para sempre pecadores. Nós só somos justificados, conforme Lutero, pela fé. É pela fé que nós mudamos a nossa forma de pensar. Então, são 5 os pilares da reforma que Lutero pregou. Primeira, somente a fé. Somente pela fé que eu vou para o céu, que eu ganho o céu. Somente Cristo eu devo adorar. Não devo adorar mais nada, não devo ter nenhum outro Deus, nenhum outro santo, nenhuma outra profissão, nem pai, nem mãe, nem filhos, não devo adorar ninguém, nem o meu trabalho, nada, nada, nada. Somente Cristo, somente a Escritura. Somente a Escritura contém a verdade a respeito do céu, a respeito do perdão dos pecados, a respeito da fé. Somente na Escritura eu encontro a verdade daquilo que Deus quer me mostrar. É pela Escritura, pela fé, através do Espírito Santo, que eu vou descobrir os segredos do céu. Os segredos de Deus, talvez nem todos, né? Nós somos muito limitados, mas ali nós vamos encontrar muitas e maravilhosas notícias. Somente a graça pode nos levar ao céu. Nada do que nós fizermos vai nos levar para o céu. Nada. Nem o dízimo, nem boas obras, nem eu pedir perdão todos os dias dos meus pecados para Cristo. Nada vai me levar para o céu. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo vai levar a gente para o céu. Porque Ele morreu para nos levar para o céu. E Ele nos dá isso gratuitamente, sem nós precisarmos fazer nada. É lógico que quando eu acredito em Jesus Cristo, a minha vida vai ser transformada. A minha vida não vai mais ser a mesma. Eu vou querer ser diferente. Eu vou querer dar o dízimo à minha igreja. Eu vou querer ajudar a igreja. Eu vou querer trabalhar para Cristo. Eu vou querer difundir o Evangelho. Mas isso é este segundo momento. É neste segundo momento da graça de Deus que existem 2 movimentos. Então, né? A graça de Jesus Cristo ter morrido na cruz por mim e eu recebo isso de presente, e um segundo movimento que é agradecida a Deus, eu dou o meu melhor para Ele, apesar do meu pecado. Então a graça ela é um dos pilares, e somente dar glórias a Deus. Somente a Deus eu vou dar glórias, não a mim. Não a nenhuma outra pessoa, nenhuma pessoa, nenhum santo, nem um pai meu, nem uma mãe minha, ou nem uma pessoa muito querida que fez muito por mim merece glória, senão somente Deus. Nós somos santos? Somos. Pela graça de Deus, quando nós recebemos Jesus Cristo na nossa vida, nós somos chamados de santos. Sabiam disso? Nós somos santos, apesar dos nossos pecados. Por exemplo, Maria. Maria é santa. Em Maria eu tenho um exemplo fantástico de mulher, fantástico de mãe, de total entrega, de acreditar em Deus e de dizer sim, eu sou sua serva e eu estou à tua disposição. Então nós devemos ter Maria como um exemplo, mas nós não podemos adorá-la. Só podemos adorar a Deus, só podemos adorar Jesus Cristo, só podemos adorar aquele que nos deu vida pela cruz, em Jesus Cristo. Pela cruz é que nós somos salvos, pela graça em Jesus Cristo é que nós somos salvos. A Bíblia, eu tenho um texto bem bacana aqui que eu encontrei em Mateus 4, 16 em diante,
e eu vou ler para vocês. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Esse texto mostra bem no início, quando Jesus começou o seu ministério. E o reino de Deus seria a luz, luz para a escuridão. A mensagem de Jesus Cristo é luz para a escuridão. Lá onde existem trevas, lá onde não tem mais jeito, lá onde você pensa, não, aquela pessoa lá não tem mais jeito, aquela pessoa lá está virada no alho, aquela pessoa lá usa drogas, não vai mais conseguir ir para o céu, aquela lá não tem mais cura, aquela lá vai morrer, aquela lá não tem mais como. A igreja, aquela igreja lá vai fechar. Aquela igreja lá, aquele povo de lá não sabe o que é viver em comunhão com Deus, só ficam brigando entre si, aquela igreja lá não tem mais jeito. Mas Jesus Cristo fala o contrário, de que através da mensagem que é dada pelo próprio Jesus, lá onde tem escuridão, haverá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Essa é a mensagem do dia de hoje da reforma. Nós comemoramos a reforma, não só a reforma da igreja, mas a reforma da nossa vida. Nós estamos em constante reforma, todos os dias. Todos os dias nós temos que pedir perdão. Todos os dias Deus nos aceita de volta. Todos os dias a igreja precisa ser reformada. A igreja não foi reformada lá em 1517 para sempre. A igreja ela vive em transformação, vai ser em transformação até o final dos tempos, porque a igreja ela é humana, a igreja, nós somos humanos. Nós que somos a igreja neste mundo é humana e nós erramos, mesmo estando dentro da igreja, nós erramos. Tem muitas coisas na minha igreja com as quais eu não concordo. Tem muitas coisas. Mas e a minha vida? A minha vida eu também não posso concordar com muitas coisas que eu faço. Então eu não posso criticar a minha igreja. Eu preciso primeiro me criticar para depois ajudar a minha igreja a caminhar no bom caminho, no caminho da luz. A igreja sempre estará em reforma. Eu sempre estarei em reforma. E vamos mudar a igreja para melhor. Faça uma lista das coisas que vocês querem que melhore na sua denominação. Eu vou fazer uma lista na minha denominação e me mande aí embaixo do vídeo quando eu for postar o vídeo. E a gente pode fazer até um outro vídeo sobre mudanças que ainda a igreja precisa fazer. Mas a principal mudança é definir que Jesus Cristo é o Rei, é o Senhor da igreja. É Ele que comanda a igreja. Não existe nenhum presbitério, não existe nenhum conselho de irmãos, não existem pastores ou pastoras ou missionárias e missionários que possam fazer com que a igreja seja diferente do que ela é. Somente Jesus Cristo, através dos pastores, através das pastoras, através dos missionários e missionárias, através dos irmãos do conselho da igreja, dos nossos presbitérios, pessoas totalmente devotas a Deus, com vontade de mudar de direção. Qual é a principal coisa que a igreja tem que fazer hoje? Ser luz neste mundo. Ser luz para que outras pessoas possam querer o mesmo Jesus Cristo que nós temos. Somente a partir de nós, a partir da nossa maneira de ser, é que as outras pessoas vão querer este mesmo Jesus que nós temos. Então, um feliz dia da reforma e Deus abençoe vocês. Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe a minha igreja, Deus abençoe o seu pastor, a sua pastora, Deus abençoe o meu pastor, a minha pastora, Deus abençoe aqueles que estão alertas para serem igreja. Jesus Cristo é a nossa igreja. Amém. Tenha um bom dia.